Fala galera, aqui é o Garone e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco volta a campo nessa quarta-feira pela 19ª rodada da Série B, enfrentando o Londrina às 9h30 da noite em São Januário. Jogo que encerra o primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco, nesse momento, ocupa a 9ª posição na classificação e pode dar um salto, ainda que seja muito difícil entrar no G4, depende de uma combinação de resultados, precisa tirar 6 gols de diferença para o Goiás, por exemplo, além de torcer para a derrota do Goiás, precisa tirar um saldo muito grande, mas é importante de toda forma o Vasco vencer na competição. O campeonato não termina no fim do primeiro turno, termina no fim do segundo turno, e muito importante também para o Vasco entrar na casa dos 30 pontos. Ainda que vença o Londrina hoje, o Vasco vai ter tido o seu pior início de Série B, o seu pior primeiro turno de Série B, contando as 4 edições que o clube disputou. Mas ainda assim, não será o pior turno do Vasco de Série B. O Vasco em 2016, por exemplo, o último ano que disputou a Série B, fez 26 pontos apenas no segundo turno, ou seja, começou muito bem a competição, mas terminou muito mal. Em 2014, fez 31 pontos no segundo turno, exatamente a pontuação que o time pode alcançar caso vença o Londrina hoje. Ou seja, mesmo muito irregular, mesmo com início muito ruim de campeonato, troca de treinador, problemas financeiros, todos os problemas que a gente já conhece dentro do Vasco, inclusive externos, políticos, enfim, muita coisa acontecendo dentro do clube, fora do campo, ainda assim pode virar o turno com uma pontuação interessante para se alcançar o acesso. 31 pontos, se a gente for imaginar aí o Vasco melhorando no segundo turno, e precisa melhorar demais, vai fechar ali com 64, 65 pontos o campeonato, o que muito provavelmente garantiria ao time um acesso, uma volta à Série A. Mas antes disso, claro, precisa vencer o Londrina nessa quarta-feira. É uma obrigação do Vasco. O Londrina é o 17º colocado na competição, está na zona de rebaixamento e com futebol muito pobre. A última vez que as equipes se enfrentaram foi exatamente numa Série B, só que em 2016, e o Vasco venceu os 2 jogos. As 2 partidas terminaram 1-0 para o Vasco. A primeira, 1-0, gol do Rodrigo de falta, numa falha do goleiro, e depois, jogando, na verdade, na Arena Amazônia, né? O Vasco mandou a partida lá para Manaus. Venceu por 1-0 também, com uma jogada também iniciada numa falta, só com um gol contra do Germano. Para a partida dessa quarta-feira, o Lisca terá o retorno do Léo Matos, Bruno Gomes e do Marquinhos Gabriel. Além disso, deve ter a entrada do Ricardo Graça na defesa, formando dupla com o Miranda, entrando na vaga do Hernando, que foi o substituto do Leandro Castan na última partida, e o Vasco voltando a ter um zagueiro canhoto e um destro. Ricardo Graça, que é o substituto natural do Castan, mas estava com a seleção brasileira nas Olimpíadas, foi campeão das Olimpíadas, medalhista de ouro com a seleção lá em Tóquio, e agora retorna, já ficou no banco na última partida, e agora deve estar em campo no jogo contra o Londrina. E outro medalhista de ouro que deve estar em campo é o Lucão. Vanderlei foi expulso contra o Remo, aquela falha bizarra, saindo da área, perdeu o tempo de bola, acabou botando a mão fora da área, foi expulso. E o Lucão, que estava também com a seleção, também é medalhista, deve ser o titular, ganhando ali à frente, né? Sempre foi o primeiro reserva na ausência do Vanderlei. O Raus, que entrou contra o Remo na necessidade ali, na expulsão do Vanderlei, inclusive entrou bem, fez uma partida segura, um final de jogo ali bem seguro, inclusive com os pés, defendendo bem, trabalhando bem com os pés. E o Lucão possivelmente será o titular hoje contra o Londrina. Então a gente deve esperar um Vasco de volta ao 4-3-3, que acho que é o que o Lisca busca nesse time, a formação base desse time para o restante da temporada. O Vasco então deve entrar escalado com o Lucão, Léo Matos, Miranda, Ricardo Graça e Zeca, o Rômulo como primeiro volante ali mais centralizado, e 2 interiores, Sarrafiori saindo um pouquinho mais pelo lado esquerdo, e na direita uma dúvida, ou o Juninho ou o Bruno Gomes. Juninho vem sendo titular, Bruno Gomes está à disposição novamente do treinador, então pode ser, o Juninho não fez uma boa partida contra o Remo, vinha sendo destaque em outros jogos, mas tem sempre essa oscilação. Então tem essa disputa ali pelo lado direito, esse interior pela direita, quem vai ser o titular do Lisca? Acredito eu que o Juninho vai ser mantido, até para ganhar uma sequência um pouco maior de jogos, mas aí a gente só vai descobrir quando a bola rolar. Mais à frente, uma linha de 3 jogadores, sendo 2 jogadores mais abertos, 2 jogadores na construção pelo lado, Léo Jabá e Marquinhos Gabriel. Marquinhos Gabriel, que antes era meia central no 4-2-3-1, passando a jogar um pouco mais aberto
como foi no início da carreira dele, por Internacional, Santos, Corinthians, voltando a jogar aberto, e mais à frente o Cano, artilheiro do time. Mas e o Londrina? Bom, o Londrina, como já falei aqui, um time que está na 17ª posição, não vem fazendo uma boa campanha, assistiu o último jogo contra o Vila Nova, um jogo fraquíssimo, mas venceu. E venceu exatamente na bola parada. O Vasco tem uma deficiência muito grande para marcar o jogo aéreo, seja em batida de escanteio, de falta e até mesmo com bola rolando. A defesa tem essa deficiência. E é uma das virtudes, uma das poucas virtudes desse time do Londrina. E não só pelo gol marcado contra o Vila Nova que garantiu os 3 pontos, mas pelo contexto mesmo do campeonato. O Londrina tem o 3º pior ataque da competição com apenas 12 gols marcados. Só que desses 12 gols marcados, 5 foram jogadas aéreas, principalmente em batida de escanteio e batida de falta. Tem o GG, que bate bem na bola, o Celcinho, que deve ser reserva, que bate bem na bola também, o Caprini, que vai ser o titular, é um jogador de lado de campo, mais de velocidade, mas que também tem a bola parada e vai ser titular na vaga do Lucas Lourenço, que para mim é um dos destaques do time e hoje fica fora cumprindo suspensão. O Marcelinho é um jogador de velocidade também, não é jogador de bola parada, mas é um jogador de velocidade, que muitas vezes é a válvula de escape para puxar contra-ataque. Acho que é um jogador que o Vasco tem que ter atenção, mas principalmente atenção na bola parada defensiva. O Vasco tem esse problema e uma das poucas virtudes que esse Londrina tem apresentado é esse jogo aéreo. Inclusive o Thiago Orobó, que chegou a ser especulado no Vasco um pouco depois ali do estadual, entre o estadual e a Série B, tá no Londrina, é reserva do time, mas costuma entrar, é um especialista no jogo aéreo. Lembro que eu fiz uma matéria aqui, inclusive, aliás, fiz lá para os números da bola no lance, que mais de 50% dos gols do Thiago Orobó nos últimos 3 anos haviam sido de cabeça. O Vasco queria um jogador com essa característica, trouxe o Daniel Amorim, que não vai estar à disposição do Lisca hoje, segue se recuperando de uma lesão na coxa, e o Orobó acabou sendo o escolhido pelo Londrina e está lá no banco, mas costuma entrar exatamente para forçar esse tipo de jogada. Inclusive o próprio Celcinho, que é um jogador que já foi titular desse time do Londrina, perdeu a posição para o GG ex-Botafogo, que é o cara da bola parada, o cara da construção do time do Londrina, que joga num 4-2-3-1 ali com o GG de meia central. Aí eu falei, Lucas Lourenço e o Marcelinho mais abertos, hoje deve ter o Caprini e o Lucas Lourenço mais abertos. E o GG tem essa bola parada também, o Celcinho tem essa bola parada, o próprio Caprini que entra hoje também. Então o Vasco tem que ficar atento a esse tipo de situação que já tirou pontos do Vasco nessa Série B e o Vasco tem que estancar essa sangria de uma vez. Bom, galera, é isso. Mais tarde estarei lá na Vasco TV comentando essa partida ao vivo e logo depois do apito final, meia-noite possivelmente, meia horinha ali depois do apito final, eu entro ao vivo aqui no canal também para bater um papo com vocês e falar, se tudo correr bem, de uma vitória do Vasco, de um bom resultado do Vasco e de preferência também uma boa atuação que esse time está defendendo na temporada inteira. Tiveram alguns momentos ali, mas não teve nunca uma sequência de bons resultados e o Vasco precisa, não só bons resultados, mas bom desempenho. E o Vasco está devendo isso para o seu torcedor e hoje acho que é um jogo dentro de casa contra um adversário muito frágil que o Vasco precisa virar essa chave e passar a ter um pouco mais de estabilidade na Série B, juntando resultado e desempenho. É isso, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para não perder a nossa live, que depois, para participar do chat também na live, torne-se um membro, tem um botãozinho, torne-se membro aqui embaixo, vire membro, alguma coisa assim. Valeu, galera, até mais tarde, saudações e até a próxima.